Bem-vinda a mais um Café com Pérola. Gente, cada dia é um dia vencedor pra mim, viu? Bom, eu comecei, tô bonitinha assim, ó. Nem sei se eu tô bonitinha, mas tô de cabelo lavado, tomada banho, porque eu mudei o horário da minha corrida. E eu quero falar sobre isso hoje. Então, vamos ao nosso café. Eu sempre vejo que nós mulheres temos objetivos claros. A gente sempre sabe, na verdade, o que queremos, aonde queremos chegar, mas a nossa rotina, o nosso dia a dia, nos afastam um pouco sobre o que realmente nós estamos dispostas, né, a encarar. E eu estava fugindo de uma decisão que envolve cuidar do meu corpo. Eu já tinha um tempo que eu estava insatisfeita, né? E assim, o insatisfeita que eu falo, gente, não é de não conseguir me olhar no espelho, de não me gostar. Eu nunca tive esse problema de autoestima, graças a Deus, porque eu sei que é um desafio muito grande para quem tem. Então, eu nunca tive, mesmo se eu não estiver satisfeita com o meu corpo. Mas quando eu não estou satisfeita, eu consigo olhar e dizer, eu não estou satisfeita com isso, eu preciso mudar. Sendo que eu estou postergando isso e acredite se quiser, desde ali do finalzinho de 2023, eu percebi que eu tive uma variação de peso. Na verdade, ao longo de 2023, eu tive uma variação de peso. Obviamente, se você já ouviu histórias aqui do café, você vai saber por quê. E quando foi em 2024, eu fiquei em um vai e volta, sabe? Mas eu também aumentei bastante o peso. E quando isso aconteceu, eu demorei pra tomar uma ação. Então, assim, eu tomei decisões que, na verdade, não estavam na minha mente que era uma decisão. Eu tomava decisão porque eu sabia que era o certo. Então, eu falava que ia correr. Corria 1, 2 dias, 3 dias e parava e ficava meses sem correr de novo, sem caminhar, sem fazer um exercício, sem alongamento. Eu lembro que minha mãe percebeu que eu tava com aumento de peso e ela me deu a assinatura do queima diária. E ainda assim, eu cumpri alguns dias e faltava a maioria. Eu não conseguia ter motivação pra fazer. Até que eu descobri que, na verdade, eu não precisava de motivação, precisava de decisão. Eu precisava estar comprometida com aquela escolha. Porque a motivação, ela tem um gás, né? Mas parece que ela... Tudo começa pela motivação, mas parece que ela não mantém. Eu não sei psicologicamente explicar sobre isso. Antes que fique frio. E eu comecei a perceber que eu tava deixando várias coisas a desejar em mim, sabe? Devido às condições que eu estava vivendo naquele tempo, eu já não tinha mais como mesmo ter luxos, digamos assim, minimamente, aqueles cuidados básicos em serviço, né? Então eu mesma tinha que fazer. E aí com esse eu mesma que tinha que fazer, eu não fazia e deixava passar. E quando eu fui ver, eu fui abrindo mão de coisas que antes eram inegociáveis. E cheguei, né, aos meus 87 quilos, que eu nunca tinha pesado isso. Aí eu falei, Aí comecei a sentir os sintomas, né, o cansaço, dor nas juntas, dor na sola dos pés. Meu Deus, os pés sofrem. E eu falei, cara, chega, né, já deu. Preciso voltar àquela Paula lá de 2018, que, tipo, naquela época eu não bebia refrigerante, não comia fritura, né? Eu era bem focada e era uma escolha, porque eu queria muito engravidar, né? Foi, na verdade, 2017. Mas eu sempre tive nessa balança, sabe? De engorda e emagrece, engorda e emagrece. E aonde eu quero chegar com isso? Eu precisei tomar uma decisão e adequar a minha realidade a essa decisão. Então, primeiro, eu voltei a me conhecer. Eu sou muito produtiva de manhã. Só que quando eu começo a trabalhar no computador de manhã, parece que ele tira o meu gás.
pra poder fazer o que eu preciso fazer, de executar, sabe? De ir pegar e fazer, parece que ele tira isso. E eu começava o dia fazendo o meu devocional no computador, porque eu pegava um Word, né? Na verdade eu uso até o Google Documentos, que é online, que aí não preciso ter aplicativo. E eu anoto tudo lá. E lá eu coloco por dia, né? Então, se eu pegar um livro pra ler, eu faço tópicos ali dentro, porque eu gosto de anotar o que eu aprendi, o que eu peguei com aquilo, porque eu fixo assim melhor. E aí eu percebi que isso estava acabando com a minha produtividade, porque quando eu terminava esse devocional, eu orava, não sei o que, e já emendava no trabalho administrativo. E aí o trabalho administrativo esquenta a cabeça, e eu preciso da produtividade, porque ainda sou eu que produzo. E quando eu ia pra produção, eu já tava com gás muito baixo. Falei, bom, eu vou ter que priorizar. O que é mais importante? O meu momento eu não posso abrir mão, porque se eu abrir mão disso eu enlouqueço. Então, eu vou precisar acordar mais cedo. Aí começou. 4h30. Não acordava, não acordava, não acordava. 5 horas, não levantava, não levantava. 5h30. Uma preguicinha, mas na força começou a ir. Porque eu me acostumei, né? Com mais horas de sono depois de estar trabalhando em casa. E aí eu parei, pensei, eu falei, a vida que você tem hoje é a vida que você quer? Aí me respondi, não, não é. Se não é a vida que eu quero, eu preciso fazer coisas que eu já não estou fazendo. Porque se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, eu vou continuar nessa situação aqui. Então vou ter que acordar mais cedo. Botei o relógio pra despertar e, tipo assim, eu botei 3 vezes, sabe, em minutos seguidos. Tipo, diferença de 2 minutos. Que aí dá aquela irritação, né? Você desliga, porque, gente, eu tava de um jeito que eu desligava, eu nem botava na soneca. E voltava a dormir. Ai, tá tudo bem, eu preciso descansar. Não, eu preciso dormir mais cedo. Porque acordar mais cedo me dá benefícios. E é sobre isso que eu tô contando a história, mas eu quero que você tire os insights e aplique na sua vida. Se você fizer sempre a mesma coisa, e eu sei que tem frase clichê aí com isso, tá? Mas eu quero dizer assim, se você está fazendo a mesma coisa e não tá nada mudando, você vai precisar tomar uma atitude. E provavelmente essa atitude está em você e vai doer em você e não nos outros. Então eu precisei começar a acordar mais cedo ainda do que 5h30. E aí comecei, né? Aquele processo de acorda, e aí eu já preparo logo um cafezinho, porque eu preciso de alguma coisa assim, sabe? Pra começar. Então, um cafezinho puro ou uma banana, algo que me dê um... E aí eu fui, já levantei, aí falei com Deus e tal. Já botei a roupa pra correr. Que orgulho. Fui fazer meu devocional e depois do devocional eu resolvi compartilhar um trecho lá no Instagram. E eu acho que eu vou criar isso como rotina, porque os feedbacks que eu recebi é muito bom. E a galera conversa muito comigo no privado, gente, porque eu recebo relatos de mulheres, assim, que não dá pra compartilhar em rede, sabe? É sinistro. Agradeça pela vida que você tem. Se você tem uma estrutura, uma família, paz, serenidade, agradeça. E aí eu compartilhei um pouquinho disso no Instagram e fui correr. Quando eu terminei de correr, eu voltei correndo, chamei as crianças, coloquei pra tomar banho. Enquanto eles estavam tomando banho, fui preparando o café deles. Aí Marcelo também levantou pra fazer outras coisas. Mas eu preciso me acostumar, porque daqui a pouco o Marcelo vai estar numa rotina que de manhã ele não vai estar mais aqui. Eu vou estar sozinha, então eu já tô treinando isso. Por isso que eu já peço pra ele não se envolver, né, comigo e com as crianças, porque eu preciso me acostumar e estar sozinha pra fazer. E aí, gente, deu tudo certo. Deu tudo certo. Quando deu 8 horas, eu tava de banho tomado. As crianças já tinham saído. E eu tô aqui com você. Gente, sério, eu fiquei muito orgulhosa. Porque em 2h30 eu fiz muita coisa.
Isso me deu uma satisfação, sabe? Isso me deu uma alegria e eu tô começando de novo. Então, o que eu quero compartilhar com você é que eu não sei quais foram as promessas que você se fez, mas, cara, começa. Hoje eu falei, começa amanhã. Eu falei, começa de novo. Começa de novo. E sempre falando pra você, tem que parar com isso. Tudo que você pegar pra fazer, você tem que fazer. Se chame a atenção, sabe? Se chame a atenção, se dedica. E esses dias eu fiquei até 1 da manhã trabalhando no Pérola, agendando publicação, porque eu tinha feito isso pra janeiro e fevereiro e aí depois desandou. Então, assim, sentei ali e falei, não posso deixar desandar. Eu fiz um calendário no Trello tão bonito que... Pra quê? Uma ferramenta tão bonita, tão estruturada se você não usar? Então, me forcei a usar. Então, assim, não sei quais são as promessas que você fez. Eu não sei quais são as ferramentas que você tem. Qual é a rede de apoio que você tem. Qual a agenda que você tem. Eu sinceramente não sei, mas senta com a sua agenda, senta com o seu eu. Eu vejo as pessoas falando, encontrei o meu eu do passado, mas às vezes o seu eu do presente está sentado na sala de estar, esperando um tempo com você mesma. E você tá deixando ela te esperando. Então, encontre essa eu, sente, veja a agenda que vocês têm, a possibilidade que vocês têm. E se for uma rotina louca como a minha, esteja pronta pro dia que não funcionar do jeito que você planejou. Mas eu vou fazer de tudo para que eu consiga, porque eu me senti muito bem. Me deu um bom astral, sabe? Me deu uma energia. Então, eu quis compartilhar isso com você no café de hoje, porque aqui a gente fala sobre empreendedorismo, sim. Mas o que seria do empreendedorismo se a nossa vida pessoal não tiver em equilíbrio? Você já viu que não dá certo? Não anda. Não completa. Não adianta fingir. Você precisa, de verdade, olhar para sua organização. E assim, eu ainda arrumei casa, tá? Então eu tô aqui sentada, orgulhosa a beça, que a minha casa está arrumada. E agora eu posso trabalhar com tempo de qualidade, fazendo o que eu faço de melhor, que são doces lindos, gostosos e que dá, sabe, que tu olha e fica... É isso que eu tava com saudade, sabe? De ter esse tempo, porque o chocolate pra mim é uma terapia. Então, se reencontre no seu empreendedorismo. Tenha muito prazer em fazer o que você faz. Talvez só tá precisando de organização e planejamento. Agora é isso. 8h30, a gente tá caminhando pra dormir. E é um desafio. É um desafio sempre. É difícil sempre. Vamos escolher os nossos difíceis. Eu prefiro viver esse difícil aqui, que é estar agora super realizada, de ter feito várias coisas e de estar se comprometendo e ver, assim, um resultado de mentalidade, sabe? Daqui a pouco eu começo a ver resultado na balança, nas roupas, sabe? No relacionamento com os filhos, no alto astral, porque eu tô dormindo 8 horas por dia. Então... se eu quero esses benefícios, eu realmente preciso ir atrás deles. Então, que o café de hoje faça sentido pra você. Me conta nos comentários. Curte esse vídeo, por favor. E se inscreve no canal. Não me deixa aqui sozinha, não. Beijo.